Esperar uns minutinhos. Vocês conseguiram terminar de ler o Gênesis? Hoje nós vamos terminar o Gênesis. Vamos começar lá no capítulo 12, vamos até o 50. São vários capítulos. Quem não leu, conseguiu terminar de ler. Sem ler, fica difícil estudar, né? Hoje nós vamos usar a nossa apostila e a Bíblia, tá? Estejam aí com a apostila em mãos e a Bíblia. A gente tem alguns alunos novos na turma, glória a Deus. Todo dia tem aparecido aluno novo. Toda semana alguém me procura, glória a Deus, fico muito feliz. Se você não tem a apostila ainda, você vai acompanhando. Se você tiver um caderninho aí para você fazer anotação, é interessante. E logo a sua apostila chega, tá? Oi, Isa, paz. Beijo para sua mãe. Prazer ter vocês aqui. Glória a Deus. Peguem a apostila, tá? Nós vamos usar a apostila hoje e a Bíblia. Vamos ver se a gente consegue terminar o Gênesis hoje. Tô com fé que nós vamos terminar. Ai, confesso, eu tô fazendo um estudo bem aprofundado. E só do Gênesis, o meu professor postou 26 aulas. Só do Gênesis. Então, é um desafio enorme a gente fazer Gênesis em 2 aulas, que é o que eu sempre faço, mas aqui nós já estamos indo para a 3ª aula do Gênesis. Aumentou uma aula aí no nosso módulo. Mas eu comecei a assistir as aulas dele e, claro, né, é uma coisa assim, para a gente estudar com mais tempo, é uma faculdade, mas são 26 aulas só do Gênesis. Eu falei, meu Deus, eu tô achando que eu tô dando muita aula em 3. Então, assim, para vocês verem que é um livro muito rico, muito rico. Não tem como entender o final das coisas sem entender o princípio das coisas, não é verdade? Às vezes a gente conhece uma pessoa, começa a conviver com aquela pessoa e a história de vida daquela pessoa a gente não consegue entender, né? Ou a gente às vezes julga aquela pessoa, mas a gente não sabe como foi o início, como que aquela pessoa começou. E quando a gente entende o início das coisas, o começo, tudo que foi passado, abre a nossa visão. Então, o início tem que ser bem estudado,
né? Gênesis é o primeiro livro, mas isso cabe até cabe, na verdade, para os 5 primeiros livros, que é todo o Pentateuco. Né? Esse início da Bíblia ele tem que ser muito bem estudado para que a gente consiga entender a vinda de Cristo, né? E de uma maneira mais completa, não simplesmente como a gente às vezes vê de uma maneira superficial, né? Vamos lá. Respondeu uma aluna aqui no chat. Só um pouquinho. Vou esperar mais 3 minutinhos para as nossas alunas irem entrando. Mais 3 minutinhos. Eu gosto de deixar um louvorzinho aqui no fundo, mas às vezes eu ouço depois da aula, eu vejo que fica não fica um som muito legal, né? Mas o Davi está chegando para ajudar a melhorar nisso. Ontem eu estava conversando com as alunas aqui da turma 3, da turma 1, vocês são a turma 3. E a gente pretende melhorar o formato das aulas, né? O Davi vai me ajudar, a gente tem grandes planos para melhorar essas aulas. Eu acredito que no próximo módulo a gente vai ter uma riqueza de material maior. Olha lá o Davi, é isso aí, já já vai ficar profissional. Boa noite, Fábio, paz, seja bem-vinda. Daí a gente vai trabalhar com telas, né, para mostrar, porque muita coisa eu tenho aqui em material e eu não consigo postar tudo. Então a gente vai abrir telas, vamos colocar um louvor mais agradável, para não ficar esse somzinho chiado. É que às vezes eu fico aqui no silêncio esperando vocês entrar, é ruim, aí eu coloco um louvorzinho, tá? Separem aí, 1 minutinho e a gente já ora para começar, tá bom? Peguem a apostila, hoje nós vamos usar a apostila ali a partir da página 7, e peguem a sua Bíblia. Então, hoje a gente vai estudar assim, ó, você vai ficar a sua Bíblia e a sua apostila, tá? Então, nós vamos lendo a apostila e lendo a Bíblia, lendo a apostila e lendo a Bíblia. Hoje a gente não vai usar o livro, tá bom? O livro na próxima aula, quando a gente entrar em Êxodo, aí a gente vai usar de novo o nosso livro. Hoje só a apostila e a Bíblia. Caderno, caneta. Amém? Uma alegria poder ter esse tempinho aqui, né? Para estudar. Glória a Deus. Tem sido tão bom para mim. Espero que esteja sendo muito bom para vocês também. Esse tempo de estudo. Já deu 10 minutinhos, nós vamos orar e vamos começar, tá bom? Eu sei que algumas vão entrar atrasadas, outros assistem outro dia, não é? Então vamos começar, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, a minha oração, Pai, é a mesma, Senhor, de todas as aulas. É pedindo que o Teu Espírito Santo venha conduzir todas as coisas, venha guardar, Senhor, os meus lábios de falar alguma coisa que esteja errada ou que não seja da Tua vontade. Senhor, nós estamos aqui numa caminhada, aprendendo juntas. E eu tenho, Pai, tido o privilégio de ser um canal para ajudar essas pessoas a entenderem coisas que o Senhor tem me ensinado, e que seja assim. Mais essa noite, que o Senhor possa me usar para ajudar, Senhor, nessa mediação, né, dos teus filhos, dessas pessoas que estão aqui assistindo a aula, das tuas filhas, dos teus filhos, que desejam te conhecer mais, que desejam conhecer a profundidade, Senhor, da revelação que existe na Bíblia, nessas histórias e em tudo aquilo que está registrado aqui, em forma de história, em forma, Senhor, de profecia,
em forma, Senhor, de poesia, em forma de cartas. Deus, ajuda-nos, Pai. Nós somos tão limitados e muitas vezes nós desistimos por não entender. Que a presença do Teu Espírito Santo venha nessa noite capacitar cada um de nós, capacitando a minha vida, capacitando, Senhor, todos que estão aqui ouvindo, os que irão ouvir depois, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos, Pai, dominar a palavra, o conhecimento bíblico, simplesmente por conhecer, mas queremos, Pai, que a Tua palavra domine as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui mais essa noite. Nos ajuda, o Espírito Santo de Deus esteja aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, toda vez que a gente se propõe a estudar a Bíblia, né? Toda vez que a gente vem aqui e a gente abre, então, a Bíblia, a gente se propõe a ler. Se a gente ficar no humano, no racional, a gente tem um entendimento assim: eu estou absorvendo aquilo que eu estou lendo. Eu estou aqui num estudo e eu estou absorvendo isso que eu estou lendo, isso que eu estou estudando. Como se a palavra que está descrita aqui nesse livro, os ensinos, eles estivessem abertos diante de nós. O estudo bíblico, ele não é simplesmente um estudo racional, como você pode fazer de qualquer outro assunto, né? Quando a gente se achega à Bíblia com o coração voltado para conhecer a Deus, nós saímos desse campo cognitivo, simplesmente, e nós entramos então num campo espiritual. E a gente, quando lê a Bíblia, quando a gente tem esse entendimento, que acredito que o entendimento de todos que estão aqui assistindo essa aula comigo, a gente quer aprender mais de Deus, a gente quer mais de Deus. Então, quando a gente vem com esse sentimento, acontece que nós somos expostos, né? Conforme nós vamos lendo a palavra e vendo as histórias, não são as histórias que são expostas a nós, na verdade é o nosso coração que começa a ser exposto diante de Deus. Por que que isso acontece? Porque a palavra, ela é penetrante. O apóstolo diz que ela penetra no nosso coração, ela penetra na nossa alma, ela tem o poder de separar alma de espírito, juntas de medulas. E é isso que acontece. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que nós estamos sendo expostos. Por que que muitas pessoas desistem de estudar a Bíblia? Não é simplesmente porque elas não entendem, mas porque elas não estão dispostas a se expor. E fica inevitável, né? Ontem eu já estou na... Oi, Briana, paz, você tá mandando mensagem, não tá chegando aqui para mim. Tá apagando. Mas paz, seja bem-vinda, tá? Ontem, com a turma 1, nós já estamos estudando os livros históricos e nós estamos estudando a história. Ontem estudamos o rei Davi. E como a história desse grande homem de Deus, né? A palavra diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, o nome dele significa isso. Como a história de Davi, ela nos constrange. Por quê? Porque a gente se vê em Davi, né? E é isso. Então, o estudo da palavra, da Bíblia, ele vai além de um estudo simplesmente por conhecimento, tá? Eu acredito que essa seja a intenção de todos vocês, e eu acredito que esse seja o objetivo do Senhor, sabe? Despertar as pessoas, os cristãos, para eles se exporem diante de Deus. Deixar o Senhor iluminar. Jesus, né?
Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso. Quando a gente vem para a palavra, a gente encontra esse caminho. A gente encontra essa verdade. E aí nós encontramos a verdadeira vida. Amém? E hoje nós vamos entrar na história de um homem que tem muito a nos ensinar, que é chamado de o pai da fé. Amém? Vocês sabem de quem eu estou falando? Quem é o pai da fé? Quem souber pode digitar aí. Nós estamos lá em Gênesis, lembra? Nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 11. E agora, hoje, nós vamos começar do capítulo 12 para frente. Então, abre aí a sua apostila na página 7 e abre a sua Bíblia aí do ladinho na página 12. Tá bem? Quem é o pai da fé, gente? Ai, apagou meu negócio aqui. Ai. Quem é o pai da fé? Ninguém vai se atrever a escrever? Pai da fé. Nós vamos entender por que ele foi chamado. Isso, glória a Deus. Oi, Sara, paz. Abraão, muito bem. Pai da fé, é Abraão. Amém? Então, é a história desse grande homem de Deus que nós vamos estudar hoje. Vamos começar a ver o que o Senhor fez na vida desse homem. Um grande homem de Deus. Vamos lá? Abre a sua Bíblia, capítulo 12, e abre a sua apostila, página 7. Eu vou começar com a leitura da apostila, tá bem? A minha está aqui no finalzinho, eu não sei se a de vocês está... foi impressa igual, essa minha eu tive que imprimir, não no mesmo lugar onde eu mandei imprimir as de vocês, mas está lá, ó, parte 2, do capítulo 12 ao capítulo 50. Aí nós temos lá, Abraão, tá? Então vamos lá. Agora o autor do livro, que livro? O autor do Gênesis. Tá apagando meu negócio aqui, gente. O autor do Gênesis, né? Então, quem que escreveu o Gênesis? Moisés, né? Então, o autor do livro, o autor de Gênesis, a partir do capítulo 12, ele vai traçar a genealogia de apenas uma família. Lembra? Que eu falei para vocês que do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos 4 eventos. A criação, a queda, o dilúvio, vocês lembram? Deixa eu pegar meu caderno aqui. Não cabe tudo aqui na mesa, tudo que eu quero deixar aqui na mesa, aí eu tive que pôr para lá. Então, olha lá. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos 4 eventos. A criação, a queda, o dilúvio e Babel, a Torre de Babel. São esses 4 eventos. E do capítulo 11 ao capítulo 50, nós vamos ter 4 personagens. Abraão, Isaac, Jacó e José. Tem mais coisas? Tem, mas são as coisas, são os destaques do livro, tá? Do 1 ao 11, esses 4 destaques, a criação, a queda, o dilúvio e Babel. E do 12 ao 50, esses 4 personagens se destacam. Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá? Então, agora nós vamos... o autor ele vai dar uma ênfase na descendência desta família, tá bom? É apenas uma família, que é o filho aqui que Deus escolheu, Abraão. Olha lá, a promessa de Deus para Abraão, no começo do capítulo 12, abre um movimento completamente novo na história. Deus chama Abraão para que ele deixe a sua casa e vá para a terra de Canaã, que Deus diz que será sua um dia. Nesta terra, Deus promete a Abraão que irá torná-lo uma grande nação e irá fazer seu nome grande e abençoá-lo. Essas promessas estão ligadas a partes anteriores do livro. Que partes? Então vamos lá. A Babilônia, de forma arrogante, tentou buscar a Deus, tentou buscar a sua própria fama, e isso não terminou muito bem. Mas Deus, em generosidade, vai dar um grande nome a esse, eu escrevi esse cara sem nome, a esse homem que não era conhecido. Então, lá em Babel, eles estavam procurando a fama. Deus destrói tudo e agora ele vai chamar um homem que nada é, que não tem nenhum tipo de que não tem destaque na vida, e agora vai chamar a ele e vai dar um grande
nome para ele, Abraão. A bênção de Deus para Abraão ecoa a bênção original que Deus deu ao início de tudo. A bênção que Deus faz, a aliança e a bênção que o Senhor promete a Abraão, ela é a mesma da bênção lá do início de tudo. Então a pergunta é: por que que Deus abençoa Abraão e a sua família? A última frase da promessa de Deus deixa isso claro, para que todas as famílias da terra encontrem a bênção de Deus por meio de você. Vamos lá na nossa Bíblia, para a gente ler essa parte que a gente viu aqui na apostila? Abre lá a tua Bíblia no capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Tá? Na minha Bíblia tem um título, está escrito chamado de Abraão. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Você pode ver que Deus chama ele para sair do meio dos seus parentes. E quando a gente estuda e a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente entende o porquê disso, né? Terá, o pai de Abraão, eles estavam ali em Ur, eles partiram de Ur dos caldeus para a terra de Canaã. Mas a palavra diz que quando eles chegaram em Arã, eles se estabeleceram ali. Essa terra, Arã, onde eles estavam, era um povo idólatra, né? E eles faziam muitos ídolos lá, ídolos de madeira. E então Deus tem que tirar Abraão dali. Vocês têm que entender que a gente precisa olhar para o contexto. Texto sem contexto vira pretexto. Então, não é que Deus ele precisa tirar você do meio da sua família para você ser uma bênção, tá? Então, hoje a gente vê as pessoas usando a palavra de Deus de maneira errada. Ah, Deus teve que tirar Abraão no meio dos parentes dele, senão... Não. O grande propósito de Deus é abençoar as famílias, tá bom? Deus vai ter que te tirar do meio de algum lugar quando aquele lugar não for o ideal para você cumprir a palavra de Deus. Mas Deus não tem prazer em te tirar do meio dos teus, tá bom? Jesus teve que sair do meio dos dele para poder cumprir o ministério. Mas por quê? Porque eles não criam. Então, o Senhor tirou. Mas o que acontece hoje? Hoje, a bênção é para nossa família, tá? Tanto que a bênção de Abraão aqui, Deus falou assim, eu, através da tua família, vou abençoar todas as famílias da terra. Então, a gente tem que estar atento a isso. Texto fora do contexto vira pretexto, tá? Não peguem um versículo da Bíblia e usem como vocês imaginarem. Olhem para o contexto onde está escrito aquilo e tentem entender. Então, por que que Abraão teve que sair do meio ali do seu povo, tá? Então, Deus tira Abraão dali. Amém? Esses são os versículos e sobre isso que a gente leu aqui, ó. Agora a gente vai ter após essa leitura aqui, a minha já está na página 8, a gente tem um quadrado aí, um texto em negrito, e está escrito assim, ó, o ponto-chave para entender todo o resto da história bíblica é esse, 2 pontos. O plano de Deus é salvar e abençoar o seu mundo rebelde por meio da família de Abraão. Por isso que todo o resto da história do Antigo Testamento se concentra somente nesta família, chamada o povo de Israel. Por isso que Israel, mais tarde, será chamada de sacerdotes do Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar para todas as outras nações como ele é. Deus vai usar toda a descendência de Abraão. Aqui nós vamos ver Abraão tendo filhos, né? Nós vamos ver o primeiro filho, Ismael, com Agar, a serva de Sara, e depois nós vamos ver
Abraão tendo Isaac. Mais tarde, Isaac terá filhos, e mais tarde o filho de Isaac terá mais filhos. E isso vai crescendo. Então, não é a família de Abraão, ela se tornou um povo, que é o povo de Israel. Porque depois, as tribos, né, que dão início a essa nação de Israel, são as 12 tribos, eles são filhos de Jacó. Nós vamos chegar lá. Deus troca o nome de Jacó para Israel, então fica o povo de Israel, tá bom? O que vocês precisam entender? Que o povo hebreu, o povo de Israel e o povo judeu é o mesmo povo, tá? São nomes dados a esse mesmo povo em diferentes fases da história desse povo. Aqui, quando eles saem aqui desse contexto do Gênesis, eles entram lá no contexto do Egito, que é quando eles estão ali que é relatado no livro do Êxodo, ali é o povo hebreu. Eles são chamados de povo hebreu. Porque hebreu significa atravessadores de rios, né? Vem da palavra grega, que eu não sei falar para vocês agora. Estudei hoje, mas não consigo falar as palavras. Mas assim, o que vocês precisam entender? Que hebreus significa atravessadores de rios. Então Moisés, quando vai lá, tira o povo do Egito para levar para Canaã, eles atravessam o Mar Vermelho. Depois, quando Josué vai entrar com o povo na Terra Prometida, eles atravessam o Rio Jordão. Então, eles são conhecidos como hebreus, os atravessadores de rios. Depois, eles vão ser conhecidos como povo de Israel, porque os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó, que vira Israel, então agora eles são o povo israelita, o povo de Israel. E mais para frente, eles serão conhecidos como judeus, porque vem depois da fase ali dos reis e dos juízes, então Israel ele vai ser dividido, né? Depois do reinado de Salomão, o reino de Israel é dividido. Jeroboão e Roboão, eles dividem Israel, nós vamos estudar isso lá, e o povo que fica ali em Judá, eles crescem, e aí vem esse povo dali, os judeus, os judaítas. Então, eles é o mesmo povo. Então, o povo hebreu, o povo de Israel e o povo judeu, como você quiser chamar, né? Eles são o mesmo povo. É o povo que hoje está lá em Israel, né? Israel é uma nação, vamos dizer assim, relativamente nova, porque Israel, ela não era nação, né? Ela pertencia ali aos árabes, até que ela consegue, então, a sua emancipação. Mas, então, povo hebreu, povo de Israel, povo judeu, o mesmo povo, com nomes diferentes para cada época que eles passaram. Então, aqui é o povo hebreu, tá? Tá dando início ao povo hebreu, ainda não é o povo hebreu, né? Deus está chamando Abraão, vai ser a descendência dele. Então, toda a história do Antigo Testamento, ela está concentrada nesse povo. É isso que está falando aqui, ó. Que toda a história do Antigo Testamento se concentra somente nesta família. Que família? O povo de Israel. Então, não é a família, vocês têm que entenderem que essa família de Abraão, ela virou um povo. Então, esse povo é a família de Abraão, que é a descendência que Deus promete para ele, que não se poderia contar, né? Que se multiplica de tal forma. Então, todo o Antigo Testamento, ele se concentra nesse povo, tá bom? Então, vamos lá. Nós já lemos o ponto 1, e agora vamos ler o ponto 2. Abaixo desse quadro tem o ponto 2. Está escrito assim, ó. No fim, esta é a promessa realçada pelos profetas bíblicos e poetas, que aparecem mais tarde, que dizem que o seu cumprimento virá pelo rei messiânico de Israel, cujo mandato trará justiça e paz a todas as nações. Que promessa? Essa promessa que o Senhor faz a Abraão, de abençoar todas as nações da terra, é a promessa que depois os profetas, os poetas vão falar. Ela vai se cumprir através desse reino messiânico. É uma coisa também que vai acontecendo, tá? E a gente vai entendendo. 3. O resto do livro, do Gênesis, concentra-se em Abraão e a sua família.
Primeiro no próprio Abraão, e depois no seu filho Isaque, depois no filho de Isaque, que é Jacó, e finalmente nos 12 filhos de Jacó, tá? Essas histórias de cada geração são unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão será marcada pelos mesmos erros. Elas continuam fazendo péssimas decisões que destroem as suas vidas e arriscam a promessa de Deus. Contudo, Deus permanece fiel a eles. Então, acho que eu fui muito rápido. O que vai acontecer? Abraão vai ter o seu filho Ismael. Você vê que nem está aqui na apostila. Vocês leram, né, gente? Já falei que eu dou a aula aqui, esperando que vocês tenham lido o livro bíblico que nós estamos estudando. Abraão, ele passa por grandes coisas, e nós não vamos ler todas as histórias aqui. Ó, já são 8 horas, né? Então, assim, a primeira parte do capítulo 12 até o capítulo 50, então ali o começo é do capítulo 12 até o capítulo 15, até que vem o nascimento de Ismael, no capítulo 16, no capítulo 18, Deus promete o filho, falando que Ismael não era o filho que Deus prometeu, né, que o filho viria da sua esposa, de Sara. Então, a história está concentrada em Abraão. Até o capítulo 21. Então, do capítulo 12 ao capítulo 21, nós temos as histórias voltadas para Abraão, tá? A aliança que o Senhor fez com ele, Deus várias vezes vai lembrar ele dessa aliança, e o nascimento do filho dele, Isaque. Depois do capítulo 22, do capítulo 23, que é quando Sara vem falecer, até o capítulo 25, aí vem a morte de Abraão. Então, ali nasceu Isaque, né? O Senhor cumpriu a palavra dele para Abraão, a promessa de dar um filho. Sara vem falecer. Abraão vai ter outros filhos com outra mulher, mas quem fica é Isaque, tá? Quer ver? Deixa eu achar aqui a morte de Sara. Não, eu acho que eu falei errado. É Jacó. Gente, Abraão, Isaac, Jacó. Olha, foi difícil decorar. Hoje eu tenho bem claro quem são os personagens, mas antes eu ficava assim, Abraão, Jacó, Abraão, quem é? É Jacó, Abraão, porque assim, são muitas informações. Mas então Abraão tem ali o seu filho, e Abraão, ele comete alguns erros. Eu quero ler com vocês. Abre a sua Bíblia no capítulo 12 ainda. Olha o que acontece. Então, assim, Abraão, ele é chamado pelo Senhor, para vocês verem o erro que ele comete aqui, e depois para vocês verem como os filhos ainda lá de Jacó, a descendência dele lá na frente, comete os mesmos erros, tá? Ó, Abraão, então, ele vai cumprir o que o Senhor falou. Ele pega, né, a sua esposa e parte. E lá a partir do versículo 10, fala assim, ó, no capítulo 12 ainda. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estavam chegando ao Egito, disse a Sarai, ainda era Sarai, né? Aqui ainda era Abrão e Sarai. Deus não tinha mudado o nome deles. Ele disse assim para a esposa dele: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga, então, que você é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Ele está indo para uma terra diferente, a palavra diz que Sara era uma mulher muito bonita, e ele tem medo de que o povo mate ele para ficar com a esposa. Ele faz isso não uma, mas 2 vezes. Ele faz outras vezes. E o Senhor abomina isso. Deus fica indignado, corrige ele,
E mesmo assim, ele comete esse erro novamente. Quando a gente vê Isaac, olha lá. Isaac agora é filho de Abraão. Ele vai casar-se, então, e o pai manda buscar uma esposa, Rebeca, né? E ali ele casa com Rebeca, e a palavra diz que ele tem 2 filhos, filhos gêmeos. Ele vai ter Esaú e Jacó. E dessa descendência de Jacó virão as 12 tribos de Israel. E a gente vai ver essa descendência, os homens ali, descendentes de Abraão, cometendo esse mesmo erro, mentindo sobre a esposa, para que eles não fossem mortos. Então, assim, eles continuam cometendo erros, continuam desobedecendo, mas o que a gente vê? Que a palavra de Deus, ela continua fiel. Mesmo que eles errem, mesmo que eles caíssem algumas vezes, duvidassem, tivessem medo da palavra não se cumprir, da promessa não se cumprir, Deus permanecia fiel. Deus continuou salvando eles dos seus próprios erros, e ele reafirmava o compromisso de abençoá-los e abençoar as nações por meio deles, apesar das suas falhas. Isso é algo que a gente vai ver acontecer com todos os homens que o Senhor chama. Quando os homens eles se arrependem e o coração deles está, né, está no Senhor, Deus ele continua usando, apesar das falhas, apesar dos erros, ele não anula a promessa dele, ele não anula a aliança que ele fez por causa dos erros humanos. Ele permanece fiel. Amém? Eu quero ler aqui com vocês uma passagem. Deixa eu achar aqui. Abram a sua Bíblia. No capítulo 24. Capítulo 24. Eu grifei tanta coisa que eu tô vendo aqui o que a gente vai ler. Senão fica muita coisa pra gente ler. Gente, não tô achando a passagem que eu queria ler. Onde que eu coloquei? Deixa eu continuar lendo aqui para ver se aparece, tá? Vamos na apostila. Olha lá. Deus tinha prometido a Abraão uma família enorme. Mas em 2 ocasiões diferentes, ele teme por sua vida. Aqui é o erro que eu li para vocês, né? Porque outros homens se sentem atraídos por sua esposa. E ele nega estar casado com ela e isso leva a vários problemas. Mas não é só isso. Mas Abraão e sua esposa, Sara, não podem ter filhos. Então Sara planeja para que Abraão tome uma de suas servas, o que também cria todo tipo de problema. Mas toda vez Deus livra Abraão. Nos capítulos 15 e 17, Deus chega a formalizar a sua promessa a Abraão como um compromisso oficial chamado de aliança. Essa é uma cena clássica. Então vamos lá, no 15 e 17. Eu já estava indo lá para frente. Capítulo 15. Olha o que o Senhor fala com ele. A partir do versículo 13. Está escrito assim, ó. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra. Olha lá o que Deus está falando. E que numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos.
Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O Senhor já estava falando do que ia acontecer com o povo quando eles entrassem no Egito. Nada do que acontece está fora do controle do Senhor. Era plano do Senhor. O Senhor já sabia o que ia acontecer. Então, aqui é uma profecia, né, para Abraão, sobre o que ia acontecer com o povo dele no Egito. Seriam escravos durante 400 anos. E no capítulo 15, olha lá, no capítulo 16, Deus fez uma promessa de uma nação sobre a sua família e ele não tinha filhos e Sara era estéril. O que acontece? Sara fica preocupada porque ela não podia dar filhos. Então, o que ela faz? Ela pega a serva dela, Agar, e dá para Abraão, para que Abraão tenha relações com ela, para que ela gere um filho. E é claro que isso não está nos planos de Deus, né? Mas ela passa na frente, ela não tem a fé e a paciência necessária para esperar esse filho vir dela. E a palavra diz lá no capítulo 16 que ela dá então Agar, e Agar fica grávida. Mas Agar tem um filho, e esse filho vem a não ser o descendente. O Senhor não tinha parte nisso. Mas o Senhor é tão fiel que até para esse filho ele ainda dá um povo. E isso a gente vai entender mais lá para frente sobre a descendência de Isaac, que é o povo de Israel, que é tudo aquilo que eu falei para vocês, os hebreus, depois Israel, os judeus, e Ismael, também filho de Abraão, também tem uma descendência numerosa na terra. E nós vamos descobrir quem são esses descendentes mais lá na frente. Só que olha o próprio anjo, um anjo aparece, né, para Agar, ela fica desesperada, porque a serva dela, a serva não, a sua senhora, Sara, expulsa ela, porque Agar, quando tem o filho, a palavra diz que ela começa a desprezar Sara, e o anjo, olha o que o anjo fala para ela, a partir do versículo 11. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, a descendência de Ismael é um povo selvagem, que tem a mão levantada contra todos. E todos a mão levantada contra ele. Ele vive em hostilidade contra todos os seus irmãos. Os irmãos, os filhos de Isaac, a descendência de Isaac. Então, ele viverá em guerra, em hostilidade contra a descendência de Isaac. Com essas informações e mais informações que a gente tem lá na frente, porque a palavra traz aqui, ó, no capítulo 25, a partir do versículo 17, traz a descendência de Ismael, e aí a gente consegue entender que povo é esse. Que povo é esse que vai ser inimigo de Israel? A descendência de Ismael, e é um povo numeroso. Vocês sabem, já estudaram sobre isso? Ou com essas informações, pensando, vocês têm um pouco de noção de quem poderia ser essa descendência de Ismael? Quem que é esse povo que tem a mão contra todos e a mão de todos contra ele e vive em hostilidade contra o povo de Israel? Vocês já estudaram sobre isso? Vocês têm uma noção? Se tiver, pode falar. Se quiser escrever ali. E eu quero ler também uma passagem que está aqui, no capítulo 17, que diz assim, ó, ainda sobre Ismael.
Olha o que o Senhor fala para Abraão. 17, versículo 20. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele um grande povo. Aqui já também está o que Deus faria com Ismael. Também daria um povo. Vocês têm noção? Ninguém escreveu? Posso falar? Quem que é? Então, assim, a descendência de Ismael são os árabes, né? Aquele povo que habita ali, a Palestina, a Cisjordânia, são os muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles seguem o Alcorão. E muitas das histórias bíblicas estão no Alcorão, mas elas estão de maneira diferente. Aqui nós vemos como Isaac sendo o filho da promessa. No Alcorão, Ismael é o filho da promessa. Então, eles se sentem, vamos dizer assim, o povo abençoado. E eles são um povo bravo, né? Eles, a religião, o Islã, né? Eles são aqueles que têm coragem de se colocar ali como homens-bomba para defender a sua religião. A meta do islamismo, do muçulmano, é matar todos os cristãos. Então, eles têm uma guerra, eles não têm parte. E o povo de Israel, a descendência de Isaac, ela foi chamada para abençoar todos os povos da terra. Então, nós não podemos odiar os árabes e nem o povo de Israel. Nós precisamos amá-los, porque o Senhor também tem planos de salvação para eles, porque eles são descendência de Abraão. Amém? Mas eles são como rivais. Então, essa rivalidade do povo de Israel com os árabes, com os palestinos, ela nasceu aqui. Porque Ismael e Isaac, eles eram irmãos rivais, Agar e Sara, né? Filhos de um mesmo pai, mas gerados de uma maneira. O Ismael foi gerado de uma maneira fora dos planos do Senhor. Mas Deus não despreza ninguém, nem esse povo. Então, a descendência de Ismael é esse povo aqui, ó, que vive em hostilidade. Gente, desde que o mundo é mundo, sempre eles estão em guerra. Tá sempre explodindo bomba lá naquela faixa de Gaza. Eles lutam por Jerusalém até hoje. Eles dizem Jerusalém é minha, não, Jerusalém é minha. E aquela guerra, né? Jerusalém para os judeus a cidade santa, para eles também. Mas eles querem construir uma mesquita. Jerusalém e o povo de Israel, o povo judeu, quer levantar quer restabelecer, na verdade, né? Quer reconstruir o templo. Então, a guerra deles está lá até hoje e vem desse tempo aqui. Então, aqui nasceu essa rivalidade do povo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar, vamos fechar aqui Abraão e vamos para Jacó. Agora aqui, essa cena que eu tô procurando aqui para a gente ler. No capítulo onde Deus fala para ele, ó. Capítulo 17, versículo 4. Deus fazendo a aliança com Abraão. Olha o que ele fala. Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Deus falando, da minha parte, a minha aliança com você é: você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. Eu serei o Deus deles. Amém? Então Deus renova a aliança
com Abraão. Na verdade, ele repete a promessa e agora ele imputa como aliança. É um compromisso, é uma aliança. Deus falando, a minha parte é essa com você. Eu farei com você isso. Amém? Então, olha lá. E apesar das probabilidades de 100 filhos, porque, né, ele ainda não tinha Isaac, tá? Estava só com Ismael. E sem maneira nenhuma de ter o filho, Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. Essa é a diferença. Aqui, nessa frase, a gente encontra o que Deus encontrou no coração de Abraão. E o que traz esse adjetivo que a gente colocou nele de pai da fé. Por quê? Porque, apesar de todas as circunstâncias dizerem não, quando Deus fez a promessa, ele simplesmente olhou para o céu e creu. Essa é a verdadeira fé. Fé é crer naquilo que ainda não existe, né? Como a gente diz, fé é pôr o pé e Deus coloca o chão. Então, ele olhou para o céu, viu aquelas estrelas, o Senhor falou assim, tá vendo essas estrelas? Eu farei você, a sua descendência como as estrelas no céu. E ele creu. Então, aqui, quando ele crê na promessa, ele, então, entende e ele entra em bênção com o Senhor. É como se ele alcançasse o favor de Deus através da fé, porque ele creu naquilo que o Senhor falou. Amém? Olha lá, a promessa da aliança. Abraão será pai de multidões e uma bênção para o mundo. Essa é a promessa da aliança que o Senhor fez com Abraão, que ele seria pai de nações e uma bênção para o mundo todo, não só para o povo israelita, não só para o povo judeu, mas para o mundo todo. Aonde, vou tirar o óculos que me deu, tá calor aqui, não sei se onde vocês moram está calor, hoje está calor aqui. Aonde está o erro e a incompatibilidade da fé dos judeus, dos israelitas lá, né, dos judeus, com os cristãos. Porque os judeus, eles pegaram essas promessas e eles fecharam só para eles. Eles creem que a bênção de Deus é para eles, porque eles são um povo escolhido. Deus fala que Israel é um povo escolhido, mas Israel não é um povo escolhido para ser abençoado somente. Israel é um povo escolhido para ser abençoado para abençoar. É essa a promessa da linha messiânica, que vem desde o chamado de Abraão. Então, Abraão, ele foi chamado para ser bênção para todas as famílias da terra, para todas as pessoas. E o maior problema dos judeus na fé é isso, eles se fecharam, né? Eles não conseguem entender que eles são fonte de bênção para o mundo todo, inclusive para os árabes, inclusive para os descendentes de Ismael. Então, aí que está o problema do judeu, é achar que é só para ele. É eles fecharem todas essas bênçãos para eles. Esse é o problema do judaísmo, né? O cristianismo, nós, né, os gentios, nós somos enxertados. Então, hoje a gente entende. Por quê? Porque a gente foi alcançado por esta bênção. Então, assim, o propósito de Deus, quando ele levanta Israel, e isso a gente vai ver agora em todo o restante do Antigo Testamento, é tudo aquilo que Deus faz dentro de Israel, com o povo judeu, ou com o povo hebreu, né? É para ser derramado para o mundo todo. Não é só para essa nação. Amém? Então, olha lá, o 5.5. Deus pede para Abraão que marque a sua família com o sinal da aliança, a circuncisão de todos os meninos da família. E esse símbolo serve para que eles lembrem que a prosperidade da sua família é uma dádiva de Deus. O capítulo 17 fala sobre isso, sobre a circuncisão, tá? Hoje, depois a gente vai estudar um pouco mais lá para frente, hoje a gente vai entender que nós não precisamos mais ser circuncidados. Jesus Cristo disse que nós precisamos ser batizados. Mas a circuncisão, a Páscoa e várias outras coisas que acontecem aqui, vocês podem ver que Deus, ele sempre quer trazer um sinal para que a gente não se esqueça. É um sinal público da tua fé, né? A circuncisão
era algo feito ali na carne, né, dos meninos, do prepúcio, quer dizer, algo doloroso e que ficava marcado. Então, era para não esquecer, era para olhar para aquilo e não esquecer que eles eram um povo separado, um povo para o Senhor. E quando Jesus Cristo vai lá e fala assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, é aquele que crer e for batizado. Então, assim, um sinal. Hoje a gente não é mais circuncidado, hoje a gente é batizado. É um sinal para a gente demonstra para o mundo a nossa fé, né? Um sinal, uma demonstração da nossa fé e algo que marca as nossas vidas, para que a gente não se esqueça que a gente é um povo diferente, um povo separado, tá? E aqui, Abraão termina por ter muitos filhos e morre em idade bem avançada. É isso mesmo. Depois que Sara morre, eu queria achar a passagem aqui, eu não tô achando. Mas eu vou achar, gente, peraí. Depois que Sara morre, a morte de Sara. Deixa eu pesquisar aqui no meu negócio. Eu já vou achar aqui. Olha lá. É isso mesmo, ó. Capítulo. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se com Quetura. É isso mesmo. Aqui, ó, tá no capítulo onde eu tô, não tô achando o versículo, gente. Capítulo 25, achei. Então, olha lá. Depois que Sara morre, Abraão casa-se de novo. Então, assim, Deus, ele tinha Ismael, aí ele teve, que foi com Agar, aí ele teve Isaac com Sara, e depois que Sara morre, no capítulo 25, olha o que está escrito. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fora os outros dois, e a gente não sabe se teve filhas, porque o que a gente vê? Que as meninas não são mencionadas, né? Depois Jacó lá, ele tem 12 filhos, mas ele tem uma filha também, mas é contado só os 12, né? Então, essa mulher, porque isso também é uma coisa para se estudar, mas essa mulher, ela gerava filhos para o sogro, não para o pai, então ela não era contada na descendência. Engraçado, né? Por exemplo, se você casa, nós que somos mulheres, os nossos filhos não são netos dos nossos pais, são netos dos nossos sogros. Quer dizer, a mulher, ela gera descendência para o sogro. Por isso que ela não era contada na descendência. E as mulheres sempre queriam ter filhos homens, para que eles pudessem levar o nome da família adiante, tá? Então, ó, ele teve mais filhos depois que Sara morreu. Mas a promessa de Deus era para o filho de Sara. Se bem que esses filhos também foram prolíferos e bênção, tá? Nem Ismael e nem esses filhos, eles são frutos do acaso, tá? Mas o Senhor tinha um propósito com o filho do seu casamento, de Sara, Isaac, e dessa descendência veio então o povo de Israel, tá bom? Agora a gente vai entrar em Jacó. A gente poderia estudar sobre Isaac, né? Mas Jacó, a gente vai estudar um pouquinho sobre Isaac. Tá ali no final da apostila, na página 8. E a história de Isaac começa no capítulo 24. Então, abre aí a tua Bíblia no capítulo 24 e vamos ler aqui, ó, a história de Jacó, que também vai falar de Isaac, porque Isaac foi pai dele. Olha lá, a história de Jacó abrange esses temas de uma forma ainda mais dramática. A partir do seu nascimento, Jacó faz jus ao seu nome, que significa enganador. Ele engana seu irmão Esaú, tomando a sua herança e a sua bênção. E ele faz isso enganando seu pai, que estava velho e cego, e simplesmente vai embora. Olha, resumiu a história em 3 linhas. Espero que vocês tenham lido, tá? Então, olha lá. Então, Abraão,
Isaac casa com Rebeca, né? Abraão pede para que o servo vá buscar uma esposa para Isaac no meio dos parentes, porque naquela época eles se casavam entre os povos, entre os parentes, para não haver mistura de costumes. Então, assim, ele manda o servo Naor, se eu não me engano é Naor. Não, a Rebeca é filha de Naor. Ele manda o servo, né? Deixa eu ver se tem o nome do servo. Ele manda o seu servo até a terra lá onde ele morava, no meio dos parentes dele, e fala, traz uma esposa para o meu filho. Aí tem toda uma história que é muito bonita, mas a gente não consegue contar aqui tudo. Vocês têm que ler, tá? Capítulo 24, até que ele encontra a Rebeca e traz Rebeca. E aí Rebeca se casa com Isaac, e a palavra diz que eles têm filhos. E Rebeca fica grávida, e a palavra diz que quando nasce os filhos, ela sentia muita coisa diferente na barriga, ela sentia muitos movimentos, a palavra fala, e já eram os dois meninos brigando ali na barriga. Olha o que fala no capítulo 25. A partir do versículo 22. Olha o que diz. Os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que lhe disse, por que será que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Ela sentia muito movimento na barriga, ela não entendia o que estava acontecendo e ela foi orar. E o Senhor disse para ela, 2 nações estão em teu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Eu estou ali no capítulo 25, versículo 25. O primeiro a sair era ruivo, e de todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz aos meninos. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Então a gente vê aqui um casal com preferência pelos filhos. Isso acontece? Acontece. Não é que os pais amavam mais um filho que o outro. É a questão da... Deixa eu achar a palavra. É a afinidade, né? Principalmente quando os filhos crescem, cada um tem uma personalidade, então você começa a ter mais afinidade com um do que com o outro. E a palavra diz que Isaac preferia Esaú, porque ele era caçador e ele gostava de comer as caças que ele trazia. Então, certeza que ele agradava o pai, né? Trazendo as caças para ele comer. E Rebeca, como via que o pai preferia um filho, então ela se punha a cuidar mais do outro, né? Isso acontece também. Então, olha lá. Depois disso, vem essa história que eu vou ler, que aqui são só 5 versículos para vocês entenderem. Ó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu Jacó, venda-me primeiro o seu direito de ser filho mais velho, o direito de primogenitura. Hoje não vale muito, mas naquela época valia. O filho mais velho, ele tinha muitas regalias e ele era o herdeiro, né? Então, a primogenitura, ela dava essa garantia de herdar tanto o que o pai tinha, como tudo aquilo que poderia vir. Então, a primogenitura era algo muito importante. E Jacó, muito esperto, queria o quê? A primogenitura.
Disse Esaú: estou morrendo de fome. De que me adianta esse direito? Jacó respondeu. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de ser filho mais velho. O que Deus falou lá? Que o mais velho serviria o mais novo. E agora a gente vai ver, então, o mais velho passou o direito de ser mais velho para o mais novo e tudo muda. E a palavra vai se cumprir, né? Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. O que acontece? Jacó, ele vai fugir, porque depois que ele faz isso, ele vai até o pai, ele pede a bênção, ele engana o pai tá velho, ele engana o pai, ele pega a bênção de Esaú descobre, quer matar ele tem que fugir, e ele vai para a terra do tio dele, Labão. Chega lá, ele se apaixona por Raquel. E aí vem o que está descrito aqui no ponto 2, que ele tem 4 esposas, mas ama somente uma. Então Jacó, ele vai para essa terra, se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por ela, ganha Lia no lugar de Raquel, né? Ele é enganado pelo tio, aquele que sempre enganou é enganado, né? Agora Labão engana ele, dá Lia, depois faz ele trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E por que ele fala que tem 4 esposas? Porque as esposas traziam consigo as suas servas, e elas eram como esposas, elas como se fossem não concubinas, mas assim, elas tinham um direito ali como foi com Agar e Sara, né? Sara levou Agar, o problema é que Agar ficou grávida e ela começou a desprezar a Sara. E aqui Lia leva a sua serva, depois Raquel também leva a sua serva e acaba que ele fica com essas 4 mulheres. Só que ele só ama Raquel, tá? E isso cria muitas rivalidades na família. E a única coisa que humilha Jacó é que ele é enganado pelo seu tio Labão, que toma anos de sua vida. O jogo finalmente virou. Jacó retorna humilhado à sua terra natal. Então, ele que enganou o irmão, que enganou o pai, agora é enganado pelo tio. E chega uma hora que ele está trabalhando tanto ali naquelas terras, o tio dele está enganando tanto que ele decide ir embora e ele tem que vir. E ele sai fugido com as esposas. Depois o sogro dele vai atrás dele. São muitas coisas, tá, gente? Não dá para contar toda a história. Até que ele volta, então, para sua terra, ele volta para Canaã, só que ele volta humilhado. E essa história muito estranha, já nessa história, acaba que Jacó luta com Deus. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 32 e vamos ler essa passagem, onde Jacó luta com Deus, onde Jacó luta com o anjo, né? Olha o que acontece lá. Jacó, então, ele está no caminho, voltando da terra, do seu tio Labão, voltando para sua terra natal, e ali ele para uma noite para descansar, e olha o que acontece. Numa noite, Jacó, capítulo 32, a partir do versículo 22, tá? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem, o Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então
disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Então agora o nome de Jacó é trocado. Ele não é mais Jacó, ele não é mais o enganador. Agora ele se torna Israel. O que significa Israel? Israel significa aquele que luta com Deus. Chamou aquele lugar de Peniel. Não, acho que eu pulei, né? Qual é o teu nome? Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó, aquele dia, chamou o lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Se eu não me engano, é uma aluna dessa turma que me perguntou a respeito desse versículo. E agora eu lendo, eu lembrei. E eu acho que eu não te respondi. Se você estiver aí, se manifeste, por favor, se foi você. O que acontece aqui? Jacó tem uma experiência sobrenatural com Deus, né? A palavra fala assim, ó, que Jacó, na minha versão, está escrito que Jacó lutou com Deus. Outras versões vão falando assim que Jacó lutou com um anjo. O que a gente entende? Que era um ser celestial, né? Um anjo enviado da parte de Deus. Outras pessoas dizem que é o próprio Cristo, porque Deus em forma de homem é Cristo. Mas, enfim, seja qual for a interpretação correta, seja quem for, o que interessa é que Jacó, ele entendeu que era Deus e ele não queria mais enganar. Ele estava lutando pela bênção dele, né? E a determinação agora de Jacó se torna uma bênção para ele, né? Deus honra a determinação e passa a bênção de Abraão para Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. A pergunta da aluna, lá, Jéssica, foi você, né, Jéssica? Desculpa, tá? Que acontece? Os judeus, os israelitas, né, eles levam muito a sério a Torá, né? Então, assim, até hoje, eles não comem nos animais, tá? Quando eles estão ali preparando o animal que eles vão comer, eles não comem esse músculo que é ligado à articulação do quadril, porque eles, para lembrar. Então, eles são cheios disso. A Bíblia né? O Antigo Testamento, ele é cheio de sinais, cheio de sacrifícios, de formas, né? Deus queria ensinar, Deus é muito didático com o povo no Antigo Testamento. Então, a Páscoa, ela era didática, né? Então, aqui, vocês vão comer comer a carne desse animal, vão passar o sangue nos umbrais da porta, para lembrar que eu livrei vocês da morte. Foi a morte desse cordeiro, né? Que lá para frente a gente vai entender com o sacrifício de Cristo. Então, assim, a circuncisão. E aqui a mesma coisa. Então, assim, Jacó, ele lutou com Deus, né? E ele veio agora, então, ele não substitui Abraão, mas ele vai dar continuidade àquilo que Deus estava fazendo na vida de Abraão. A promessa, Abraão morreu, nasceu Isaac, então está sobre Isaac, e agora tem que vir da descendência de Isaac, porque a promessa do Senhor era para a família de Abraão. Então tem que vir. Então tinha Esaú e Jacó. E em quem Deus achou a determinação? Em Jacó. Jacó, ele lutou pela bênção dele, o que ele queria. E Deus honrou essa determinação, tá bom? Depois a gente vai ver aqui ainda o encontro de Esaú com Jacó, né? No meio do caminho, no retorno para casa, ele vai ter que encontrar o irmão. E Deus é tão maravilhoso que a palavra, se vocês lerem aqui o capítulo 33, é muito bonito, porque Esaú,
a ira no coração de Esaú já tinha sido aplacada, né? Porque Deus abençoou Esaú também. Esaú teve seus filhos, teve a sua descendência, teve ali a sua terra, os seus campos. E quando ele vai encontrar o irmão, ele já não tem mais a ira por causa daquilo que aconteceu, né? Ele abraça o irmão, né? E eles ficam em paz, tá? Aí, o próximo personagem que a gente tem aqui para estudar é José. Vocês viram que eu não entrei no detalhe das esposas de Jacó, Lia e Raquel, né? Sobre os filhos, mas agora na parte, como a gente vai estudar José, então a gente vai voltar um pouquinho ali para a história de Raquel, tá? Então ali, José. Quem foi José? José, ele aparece nessa última parte do livro, na história dos filhos de Jacó, quando todos os temas convertem num ponto comum. Jacó ama seu penúltimo filho mais do que qualquer outro. Lembra que eu falei que ele teve 4 mulheres, mas ele só amou Raquel? Então ele teve Lia, Zilpa, Bila e Raquel, né? Zilpa e Bila eram as servas, Lia e Raquel as filhas. Lia deu 7 filhos para Jacó. E Raquel não engravidava, até que Raquel engravida, né? E nasce então José. José nasce ali um pouco antes deles saírem, né, da terra dos pais. E aqui, lê comigo, no capítulo 35, nós vamos ter a descrição dos filhos, tá? Capítulo 35, a partir do versículo 23. Diz assim, ó: Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos com Lia. Então, quem é que Lia teve? Ruben, o mais velho, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. 6 filhos, tá? Homens, tá? Guarda isso aí. E os filhos com Raquel? José e depois Benjamim. Aí teve com as servas, com Bila, que era a serva de Raquel, teve Dan e Naphtali, e com Zilpa, que era a serva de Lia, Gade e Aser. Só que eles tiveram também, com Lia, ele teve uma filha também, tá? Então, vocês viram? A mulher não entrou aqui. Então, ao todo, 12 filhos, tá bom? Ele morreu com 180 anos de idade. Morreu em idade bem avançada. E Esaú e Jacó sepultaram. Isaac, tá? Isaac, pai de Jacó. Então, os filhos de Jacó foram esses 12, tá? Então, Lia deu 6 filhos homens e uma filha mulher. Aí, Raquel deu José e Benjamim. José nasceu ainda nas terras do pai dela, mas Benjamim nasce nesse retorno, quando ele está retornando para a terra, Benjamim nasce ali nessa viagem. E Raquel sofre e ela vem a falecer e ela é sepultada ali a palavra mostra aqui, mas é como se fosse ali, não é nem numa cidade nem em outra, é no caminho. E Jacó é apegado com quem? Os filhos do seu amor, né? Com os filhos de Raquel. E a palavra diz que ele faz diferença de José para os outros filhos, antes mesmo de Benjamim nascer. E os irmãos, então, começam a odiar José. José era o filho amado pelo pai e odiado pelos irmãos, tá? O amor que Jacó tinha por Raquel, ele transferiu para o filho José, depois para Benjamim. E os outros filhos, ele amava também, mas ele preferia José. E a palavra diz que ele, então, dá uma capa colorida. Hoje, gente, a coisa mais fácil que tem é nós ir comprar uma roupa, né? A gente vai lá na Renner, qualquer lugar, a gente compra uma roupa, veste os filhos muito bem, mas naquela época não. Né? Então, eles tinham, assim, uma túnica. E eles usavam aquela túnica até não dar mais. Aí tinha outra túnica. Então, assim, a roupa era algo, assim, vamos dizer assim, algo de muito valor.
né? Roupa, sandália, eles andavam muito descalços. E a palavra fala então que ele dá uma capa colorida para José. E os 10 filhos mais velhos passam a odiar José. E eles sequestram José e planejam matá-lo. Mas em vez disso, eles decidem simplesmente vender como escravo para o Egito, onde ele termina na prisão. Olha o fracasso da família de José, ou de Jacó. Os filhos se odiando, vendeu o irmão e ele acabou preso. Na verdade, a intenção deles era matar, né? Mas um irmão, que é Rubem entra na história, não deixa, no versículo 37, no capítulo 37, no versículo 21, diz assim, ó, quando Rubem ouviu isso, que eles estavam tentando matar, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue. Joguem ele no poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isto com a intenção de livrá-lo e de levá-lo de volta ao seu pai. Antes disso, José tem os sonhos, né? Então, assim, são muitos detalhes, tá? José tem os sonhos, esses sonhos são proféticos, e ele conta para os irmãos, e aí os irmãos odeiam mais ainda, porque fala assim, você está se achando, né, que você é melhor, e os sonhos vêm aqui, ó, no comecinho do capítulo 37, tá? Os sonhos dele. E então eles fracassam como família, né? Irmãos matando o irmão e vendendo. Acaba então José dentro do Egito. Ponto 2 de José, na apostila. Mas Deus está com José. Ele planeja a liberdade de José na prisão e o faraó termina por colocar José na posição de vice-comandante de todo o Egito. José salva a nação do Egito durante um período de fome e ele acaba salvando seus irmãos e sua família de morrerem de fome. Mais uma vez, podemos ver que a loucura e o pecado da família de Abraão encontram a fidelidade de Deus, que transforma a maldade dos irmãos em uma oportunidade para salvar vidas. Isso é o que o José diz lá no final do livro. No capítulo 50, versículo 20, José fala assim para os irmãos dele: vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou para o bem, para salvar muitas vidas. Então, gente, nós temos 5 minutinhos. Eu não quero passar dessa aula, tá? José, ele vai para o Egito, ele é preso, e ali dentro do Egito, onde ele é colocado, ele governa, porque ele tem essa unção sobre ele governa dentro da prisão. E a palavra fala que ele tem ali, então, o discernimento de 2 sonhos, né, que o faraó teve. Ele interpreta esses sonhos e ele acaba numa posição de governador. Ele guarda alimento, vem uma época de fome, e nessa época de fome, quem que vem buscar comida no Egito? Os seus irmãos. E ali, então, ele tem aquele encontro doloroso de ver os irmãos que quiseram matá-lo, mas no fim, ele acaba salvando toda a família. E ele traz, então, a sua família para dentro do Egito, né? Ele vai até Faraó, intercede pela família dele, Faraó permite, aí Jacó vem com os filhos, e é aí que nós vamos ver os 12 filhos de Israel se tornando 12 tribos a um passo de se tornar uma nação. Então, Gênesis vai terminar com Jacó entrando com seus 12 filhos e as suas famílias, porque agora que ele já tem as suas famílias, né? Vai lá no capítulo 49 da Bíblia, que fala assim, ó, Jacó vai abençoar os seus filhos, então ele tem uma bênção para cada filho, e enquanto ele abençoa os filhos antes de morrer, ele é usado por Deus, é o próprio Deus abençoando as nações, de acordo com o coração desses filhos, tá? E ele entra, então, com todos os seus filhos e a descendência no Egito,
Eu tenho aqui a gente tem aqui na Bíblia um versículo que fala certinho quanto eles eram em 70 pessoas. No capítulo 46, fala assim, ó, 46, versículo 26. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, não é 70, 66. Sem contar as mulheres e as crianças. Então, com mais os 2 filhos que nasceram de José no Egito, que José no Egito casou, ele teve ali os seus 2 filhos. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ah, é por isso que eu estava. Então, é 70 mesmo, se contar com todos aqueles filhos que nós ali, e depois os outros 2 filhos de José. Então, eles começaram, eles entraram, eles foram ali para uma terra onde Faraó estipula para que eles fiquem, porque eles eram pastores de ovelhas, né? E não era algo cultural ali do Egito, eles não pastoreavam ovelhas. Então, leva ele para umas terras, leva esse povo da família de Jacó para essa terra, ali eles se estabelecem, e o livro de Gênesis acaba com José morrendo. Então, assim, o povo já está lá. Vai lá para o capítulo 50. No capítulo 49, os últimos versículos, né, mostram a morte de Jacó, né? Jacó morre, eles sepultam Jacó, não sepultam Jacó dentro do Egito, eles sepultam Jacó junto com seus descendentes, lá no campo de Macpela, né, onde é o campo que Abraão enterrou Sara. Eles levam a família, os filhos levam Abraão para ser sepultado, Jacó para ser sepultado com Abraão e com Sara, tá? Isaac e Rebeca também foram sepultados ali, e também Lia foi sepultada ali, tá? Então, eles ficaram fora do Egito. Jacó, Abraão, Isaac, Sara, Rebeca, Lia e Raquel também, né? Mas Raquel não foi sepultada aqui, junto com eles nesse campo. Raquel foi sepultada, como eu falei para vocês, aqui na Bíblia tem. É que eu não consegui achar, mas durante a viagem eles sepultaram ela por ali, tá? E depois, no capítulo 50, vem então José. José sepulta o seu pai e volta para o Egito. Versículo 15 do capítulo 50 fala assim, ó. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Olha a preocupação deles. Então mandaram um recado para José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se ante deles e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso digo: não tenham medo. Eu sustentarei você e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seu os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. José sabia que ali no Egito não era o lugar deles. E falou: Olha, eu tenho certeza que Deus vai tirar vocês daqui. Porque eles estavam ali por causa de um período de fome, como se eles estivessem se refugiando ali no Egito. Porque tinha abundância de alimento, né?
por causa de tudo aquilo que José havia feito com direção de Deus. Mas José falou: o lugar de vocês não é aqui. Deus fez uma promessa para Abraão, que daria uma terra para nós. E olha o que ele fala: Deus certamente virá em auxílios de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Estou no versículo 25, tá? Do capítulo 50. E José fez com que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Moisés não queria que os seus ossos ficassem ali. Por mais que eles estavam sendo abençoados, cuidados, ali foi um refúgio. José tinha consciência de que o Egito não era o lugar deles. E ele pediu: quando vocês forem embora, levem os meus ossos daqui. Assim termina o livro do Gênesis, tá bom? Aí a gente vai ter aqui na apostila uma conclusãozinha ali no final que fala assim, ó: dos 3 capítulos em diante, os humanos continuam agindo de forma egoísta e fazendo o mal. Mas Deus não vai abandonar o seu mundo e deixar ele ser gerido por conta própria. Ele permanece fiel e determinado a abençoar as pessoas apesar de suas falhas. Podemos ver isso claramente, como a promessa do descendente da mulher se desenrola pelo livro. Então, nós estamos falando aqui do livro do Gênesis, tá? Do capítulo 3 em diante, que a gente agora terminou aqui nos 50, a gente vê isso, que os homens continuam errando, né? Mas a gente vê claramente que a promessa do descendente da mulher se desenrola pelo livro. Deus prometeu a esse guerreiro ferido que ele virá e derrotará a serpente e o mal na sua fonte. O autor, então, conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. Essa é a parte sobre como Deus trará essa bênção para as nações. De Abraão, a promessa é ligada a Judá, da seguinte maneira. Aí aqui, lembra que a gente falou da bênção? No capítulo 49, falei que Jacó abençoou todos os seus filhos. E aqui é como se fosse um poema, né? Inspirado por Deus, Jacó abençoou os filhos. Jacó, já velho, no seu leito de morte, abençoou seus 12 filhos. Quando chega a vez de Judá, vai lá no versículo 8 do capítulo 49. Jacó prevê que Judá se tornará a tribo dos líderes de Israel. Um dia um rei virá, que comandará a obediência das nações e cumprirá a bênção de Deus, de restaurar a promessa do jardim para todo mundo. Depois disso, Jacó morre e José morre também. Vamos ler aqui a bênção para Judá? Olha o que o próprio pai, Jacó, fala para Judá. Versículo 9, no capítulo 49, diz assim, ó. Não, versículo 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Dos filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas a sua vestimenta. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Gente, olha que tremendo isso. Quando a gente vê lá na frente, depois falando que Jesus é o leão da tribo de Judá, olha isso. Quem aqui já assistiu as Crônicas de Nárnia?
Nas Crônicas de Nárnia, no primeiro filme deles, que é A Feiticeira e o Guarda-Roupa, para quem não sabe, as Crônicas de Nárnia, elas são escritas por um escritor cristão, né? Que mesmo sem expor a Bíblia e as histórias bíblicas, ele consegue fazer crônicas e retratar aquilo que está na palavra, né? Que é C.S. Lewis. E se você não assistiu, eu convido você a assistir esse filme. É até muito bonito para você assistir com seus filhos. Chega uma hora que o leão, como é que chama, Manu? O leão do filme? Estou quase lembrando. Ele é representado ali por um líder, né? E ele, então, os demônios ali com a feiticeira quer matar os descendentes reais e ele se entrega no lugar. Porque um dos descendentes, ele mente. Então ele peca, vamos dizer assim. E a feiticeira tem direito de matar Aslan, isso mesmo, Davi. Aslan, ele é Jesus representado, se a gente olhar com a linguagem bíblica, tá? E essa cena aqui, dessa bênção, que fala assim, ó, que Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão se assenta e deita-se como uma leoa. O leão, ele se entrega ali no lugar do descendente real ali que pecou, né? Que mentiu, e a feiticeira então tem o direito de matá-lo. Ele se entrega e eles matam, e o que acontece? No terceiro dia ele ressuscita. E a cena é assim, ele reaparece num monte, aquele leão, e ali ele se deita. E a feiticeira e os demônios ali olham para aquilo e eles falam, uau, ninguém tem poder contra ele. Né? Assim, ele se entregou, nós não o matamos. É muito bonito de ver. E é o próprio Cristo. Cristo vem, mata ele pisa na cabeça de serpente, né? Mas a serpente ali representada pelo demônio, né? O versículo que a gente tem ali no capítulo 3 é que esse descendente pisaria na cabeça da serpente, quer dizer, esmagaria ela, humilharia, mataria, mas ela picaria o calcanhar, né? Que é uma ferida de morte. Então, Jesus, ele fez isso. Ele pisou na cabeça de Satanás, mas ele teve uma ferida de morte, ele se entregou, né? É muito bonito de ver. Então, essa profecia se liga diretamente com Jesus, que vai vir depois, descendente da tribo de Judá. Jesus é um leão da tribo de Judá. Não é uma série, Sara, é um filme. Chama-se As Crônicas de Nárnia, tá? São 2 ou 3. Esses são filmes de livros, né? São livros e foram feitos filmes. Essa cena está no filme 1, que chama-se A Feiticeira e o Guarda-Roupa. Qual cena, filho? Isso mesmo. Então, assim, é feita uma crônica, né? Uma crônica é uma história, mas por trás dela, ela está ali retratando o que Jesus fez por nós. Amém, gente? Agora, o que a gente vai ver? A família permanece em expansão no Egito. Nós vamos começar o êxodo semana que vem, e o que acontece? Essas poucas pessoas, 70 pessoas que entraram ali no Egito, elas vão crescer, né? E nós vamos ver o que vai acontecer. O que acontece aqui, o livro de Gênesis, eu coloquei, ele termina com essas esperanças e promessas futuras no ar sem desenvolvê-las, né? José, lembrando, olha, o Senhor fez uma promessa a Abraão, ao nosso pai Isaac, ao nosso pai Jacó, e agora está sobre vocês, que ele nos faria um povo grande e nos daria uma terra. E eles estão ali em 70 pessoas entrando numa terra estrangeira. Mas José sabe que Deus vai cumprir a sua promessa. E aí é nessa expectativa que a gente começa o êxodo, tá? Da semana que vem. Se vocês não leram, leiam, por favor, leiam o êxodo, né? Para que quando eu estiver aqui dando aula, igual eu fiz hoje, eu saiba que vocês estão entendendo. A minha vontade é ler todo o livro com vocês, ler todas as passagens, a gente comentar tudo, mas não dá, né? Nós já fizemos 3 aulas do Gênesis. Tá bom? Isso.
Assiste, Sara. É lindo, lindo, lindo. Às vezes a gente fica ali procurando, não sabe o que assistir, e essas crônicas de Nárnia são muito bonitas, tá? Se a gente tem esse entendimento da palavra, quando a gente vê um filme, a gente fala assim, ó, oh, isso aí é Bíblia, né? E C.S. Lewis é um autor cristão, e essa foi uma das maneiras que ele usou lá na época dele, de trazer essa mensagem bíblica através das histórias, dos livros, das crônicas. É muito bonito. Amém? Vamos terminar essa aula, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso aqui na tua presença. Senhor, que nós não fiquemos só com as informações que foram passadas aqui, mas que as tuas filhas, os teus filhos, eles possam ter o desejo de se aprofundar ainda mais em tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da tua palavra. Pai, que o nosso coração, que a nossa mente possa estar alinhado com os teus e que o nosso desejo seja mesmo, Pai, cada dia mais te conhecer e fazer o Senhor conhecido. Que em nome de Jesus, os meus irmãos possam ser abençoados, Pai, cuida deles nesse restante de semana. Agradeço por esses que ficaram aqui comigo, ao vivo, por todos que vão assistir depois. Abençoa de maneira igual, em nome de Jesus Cristo. Prepara já a nossa aula da semana que vem. Nos ajuda, Pai, a ter uma rotina de leitura bíblica e que nós possamos chegar aqui semana que vem com o livro de Êxodo lido. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leiam o Êxodo. Tá bom? Para a gente estudar semana que vem. Se ficou alguma dúvida, se eu passei batido algum assunto que vocês queriam falar, não falaram, pode mandar para mim lá no WhatsApp e eu respondo. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Boa semana.